as metas e estratégias do Plano Nacional de Educação e, portanto, refletidas no Plano Estadual de Educação, no Plano Municipal de Educação, são obrigações de fazer. Não aceitemos o argumento das advocacias públicas de que a invasão ao princípio da separação de poderes não é. Não se trata de invasão ao princípio da separação de poderes a existência de uma lei que diz o que deve ser feito, até quando fazer e qual é o universo de pessoas a serem atendidas. Então, as crianças de 4 a 5 anos tinham que ter universalizado, todos os gestores municipais e estaduais tinham que ter universalizado as crianças de 4 a 5 anos e os jovens de 15 a 17 anos até 2016. Se ainda há crianças de 4 a 5 anos e jovens de 15 a 17 anos fora da escola, tem que impugnar, inclusive, do ponto de vista qualitativo, esse falso cumprimento dos 25% da educação. Mas como questionar o falso cumprimento dos 25% da educação sem impugnar também que o dinheiro está indo escoado, drenado, literalmente a gente escorregando pelas mãos, né? Imagina a ideia de areia escorrendo pelas mãos, o orçamento escasso escorrendo pelas mãos de renúncias fiscais perenes, de comissionados, de festividades, de publicidade institucional, de uma propaganda governamental que não é necessária para fazer face ao essencial. Por isso, de novo, eu invoco a lei das eleições. Ela nos dá um rol de despesas que eu mantenho no período eleitoral porque são essenciais. A publicidade estritamente necessária para preservar, por exemplo, a notícia de alguma calamidade, de alguma situação de vacinação, ou mesmo das empresas estatais que têm competição no mercado equivalente. Então, assim, os parâmetros ali estipulados são parâmetros que nos resguardam o que é de fato razoável e proporcional diante da escassez. A alegação de que não há dinheiro, de que tem que contingenciar, a alegação de que não tem como universalizar a creche, ela tem que ser contraditada. Não é o colega, a colega do Ministério Público Estadual que tem que provar que há dinheiro. Nós temos que fazer quesitos que façam o contraditório em relação à existência de despesas discricionárias. E é o gestor que vai dizer, olha, continuei contratando shows, continuei dando renúncias fiscais, continuei contratando pessoal comissionado e não universalizei creche, mas isso é regular porque eu preciso continuar fazendo show. Espera aí. Percebem a contradição constitucional, a incongruência? Descumpriu o dever de universalizar acesso, seja na pré-escola, em relação ao dever de busca ativa, tem que ir lá e buscar as crianças. Em relação às creches, o dever de assegurar acesso para a demanda manifesta, para os pais, as mães que já trazem a busca dos seus filhos, que já trazem a busca de vagas, que manifestam o interesse pelas vagas. Mas toda sorte, o horizonte é de caminhar para trazer todas as crianças de 0 a 3 anos, tanto quanto possível, para a escola, para as creches. E 4 a 5 anos, oferta obrigatória para todos. Prefeito que continua fazendo show. Prefeito que continua dando renúncia fiscal, que não executa a dívida ativa, inclusive pelos meios extrajudiciais. Extrajudicial é protestar. A pessoa que está devendo no nível municipal, IPTU, ISS, as pessoas jurídicas, e o prefeito não executa, inclusive extrajudicialmente, e aí o protesto tem consequências interessantes, inclusive do ponto de vista de criar constrangimento com inscrição de Serasa no SPC. Ora, se o gestor não executa a dívida ativa de todas as formas possíveis, se não busca arrecadar tudo o que lhe cabe, se mantém renúncias fiscais perenizadas, renúncias fiscais cuja vigência temporal é ilimitada. Ora, caro colega, isso é inconstitucional. É esse ônus argumentativo que lhe peço para defender o cumprimento das metas e estratégias do PNE. Não é dado ao gestor descumprir a Lei 13.005 de 2014, alegando falta de dinheiro, enquanto deixa drenos escorrendo com despesas paroquiais,
discricionárias, que na verdade, diante da existência de criança fora da creche, não são discricionárias, são arbitrárias. De novo, a noção de legitimidade do artigo 70 da Constituição, lida à luz do tripé que lhes falava desde o início. Equidade, qualidade e universalização de acesso do ponto de vista de todos na escola. Esse debate é um debate que pede, é um debate que busca acompanhamento de execução orçamentária. Eu não estou dizendo que a colega tenha necessariamente que fazer leitura exaustiva, exauriente do orçamento, não é isso. Mas, de toda sorte, acompanhar as audiências públicas do plano plurianual ou cobrar que haja, inclusive, essas audiências públicas onde elas não existem. Que seja uma vez por ano, cara colega. Se for uma vez por ano, numa audiência pública do PPA é quadrienal, mas de toda sorte, a audiência que avalia o cumprimento do plano plurianual. Se for na audiência pública da Lei de Diretrizes Orçamentárias, essa que acontece no primeiro semestre, a Lei de Diretrizes Orçamentárias ela é encaminhada normalmente em meados de abril no nível da União, até final de abril, né, no nível dos estados e dos municípios. Então, acompanhar essa audiência pública que acontece até junho na Câmara de Vereadores ou na Assembleia Legislativa, em se tratando do âmbito estadual, ajuda a fortalecer a contabilidade democrática, os conselhos sociais, a participação do colega, da colega numa audiência pública dessas e chamando a presença dos conselhos de acompanhamento das políticas públicas, da comunidade escolar, ajuda a pensar se não está tendo desvio do dinheiro da educação para essas despesas estéreis. Lembra que eu falava de comprar o ovo de Páscoa? Ora, comprar ovo de Páscoa, comprar material apostilado, enquanto não se cumpriu totalmente as metas e estratégias do Plano Nacional de Educação, é despesa estéril. É despesa que apenas atende o curto prazo do gestor, que quer prometer uma despesa bonita para o seu curral eleitoral, mas que não é finalisticamente capaz de provar o cumprimento daquilo que foi previsto no artigo 214 da Constituição, que está identificado no Plano Nacional de Educação. Ora, como eu vou resguardar, de fato, o cumprimento das metas e estratégias do PNE, deixando o gestor fazer a aplicação errática do dinheiro da educação? O que dá resultado na educação e que tem uma consolidada bibliografia, então é uma política pública baseada em evidências científicas, é professor valorizado, de carreira, com formação continuada, com aquela capacidade de cumprir 1/3 da sua carga horária, de fato, em planejamento de aulas, em correção das suas atividades, em aprendizagem compartilhada com outros professores mais experientes, do ponto de vista pedagógico. Isso, sim, é política pública educacional baseada em evidência científica e capaz de entregar qualidade de ensino. O Plano Nacional de Educação, ele depurou toda uma reflexão consistente do que é desejável para a política pública educacional. Comprar ovo de Páscoa é assistencialismo, é fazer um curto prazo político-eleitoral com dinheiro da educação. Assim como pagar transporte universitários. Ah, mas não entrou nos 25%. O gestor sempre me diz isso. Ah, mas é extra piso. Se está com dinheiro sobrando para pagar transporte universitário, se está com dinheiro sobrando para pagar vale transporte de ensino médio, sobretudo no nível municipal, para fazer cursinho pré-vestibular para o Enem, se está em dinheiro sobrando para fazer ProUni municipal, por que não universalizou creche? Por que não expandiu a oferta do ensino em horário integral? Percebem? É essa pergunta que eu quero que vocês, né, caros colegas, me permitam chamá-los de vocês, mas que eu lhes proponho que façam. Ninguém aqui vai ter que ser aquele que traz os dados de execução orçamentária do gestor. Eu só estou pedindo, perguntem, devolvam, sabe? Imponham constrangimentos argumentativos, que hesitem. Eu repito, o artigo 93 do Decreto-Lei 200 nos diz que quem tem que provar o cumprimento exaustivo de todas as normas de direito financeiro, de todas as normas constitucionais, é o gestor. O ônus da prova é do gestor. Nós, instância de controle,
Os colegas do Ministério Público Estadual, nós do Ministério Público de Contas que oficiamos nos tribunais de contas, nós sabemos claramente que já é um passo colossal, imenso, incomensurável exigir motivação do gestor em relação à execução orçamentária. Eu peço, cara colega, que não tenhamos medo, que não tenhamos resistência, que não fiquemos intimidados diante do contador da prefeitura, que não ficamos intimidados diante do argumento de que não tem dinheiro. Eu sempre brinco que a execução orçamentária ela deveria ser pensada à luz da Lei de Ação Popular. Me permitam lembrar que a Lei de Ação Popular, ela é de 1965, é uma lei que lá no seu artigo 2º vai falar do controle do ato administrativo em 5 pilares: forma, motivo, finalidade, objeto, competência. Então, o que a execução orçamentária é? Uma série de atos administrativos, então empenho, liquidação, pagamento, o decreto que abre crédito adicional suplementar ou outro decreto que contingencia, todos eles são atos administrativos controláveis, no mínimo, nos seguintes elementos: forma, motivo, finalidade, objeto, competência. Caro colega, já é colossal, já é revolucionário pedir para o gestor motivar. A motivação, a elucidação dos motivos de fato e de direito e o teste do desvio de finalidade sobre os empenhos, sobre os contingenciamentos, sobre os créditos adicionais suplementares, percebem? Sobre o pagamento de despesas discricionárias quando há despesas obrigatórias ainda descumpridas. Tudo isso já traria uma capacidade de reforço profundo em relação ao cumprimento do Plano Nacional de Educação. Eu lhes peço para lerem a recomendação 44 do Conselho Nacional do Ministério Público de 2016, com esse olhar comprometido, esse olhar de urgência em relação ao dinheiro da educação. Não se pode gastar de qualquer jeito. Não se pode gastar de forma aleatória. Não se pode gastar de forma pretensamente estéril, dizendo, porque é uma despesa que está lá prevista no artigo 70 da LDB como despesa admitida como manutenção e desenvolvimento da educação. Não é porque está no artigo 70 da LDB e, portanto, não incorre nas vedações do artigo 71 da LDB que o gestor pode gastar de qualquer jeito. Pagar abono remuneratório, quando não paga o piso. Comprar material apostilado, quando há a oferta do material vindo do Programa Nacional do Livro Didático, portanto gratuito, para os gestores municipais e estaduais. Vem da União e favorece os gestores dos entes subnacionais. Pagar despesas de outros entes. Mas ainda que acima dos 25%. Como eu falava, despesas de ensino médio e ensino superior. É literalmente provar que tem dinheiro sobrando. É literalmente provar que foi uma escolha arbitrária em detrimento da existência de crianças fora das creches, em detrimento da possibilidade de ampliar a oferta do ensino integral, ou mesmo da remuneração adequada dos professores. Somos nós, as instâncias de controle, quem primeiro devemos dizer: não há reserva do possível para quem está gastando de forma arbitrária em despesas discricionárias, dada a existência de direitos subjetivos públicos descumpridos. Somos nós os primeiros a impugnarmos que o dinheiro da educação, os 25%, o Fundeb, tem de ser aderente, o dinheiro da educação tem de ser aderente à comprovação de cumprimento tempestivo das metas e estratégias do Plano Nacional de Educação.